Boa tarde. Meu nome é Maria. Meu nome é Emanuele. Meu nome é Rayane. E meu nome é Jara. Bom, agora a gente vai mostrar para vocês como que a gente extraiu o álcool da cana-de-açúcar. Para começarmos o experimento, colocamos 2 dedinhos de água morna em um becker e despejamos meio pacotinho de fermento de pão, que são aproximadamente 5 gramas. Após despejarmos, misturamos bem e aguardamos 5 minutos para que a fermentação acontecesse. Enquanto aguardamos, a gente colocou 1 litro de caldo de cana puro, sem gelo, sem limão e sem abacaxi, dentro de uma garrafa de 2 litros. Após os 5 minutos, colocamos toda a mistura do fermento dentro da garrafa junto com o caldo de cana. Enchemos outro becker com água. Assim que enchemos outro becker, nós fizemos um buraquinho na tampa da nossa garrafa para fazer uma válvula de escape. Daí nós adicionamos a mangueirinha. E colocamos essa mangueirinha dentro do copo com água. E deixamos 5 dias nesse cantinho. Após 5 dias, retiramos a água do becker e a mangueirinha da nossa garrafa. E estava um cheiro bem forte de fermento. Despejamos toda a mistura em uma panela de pressão. Fechamos a panela de pressão. Bom, como nós não tínhamos um destilador correto, nós fizemos o nosso próprio e usamos uma panela de pressão, o fogão, pois não tínhamos um agitador magnético, e usamos esse termômetro para controlar a temperatura, que é de 78 a 80 graus, para que não corra risco de água junto com o álcool. Então, usamos o tubo fracionário da professora que ela nos emprestou, algumas mangueirinhas que foi ligada ali na panela de pressão e para descer a água. Aqui também fizemos uma mangueirinha ligada na torneira para que a água sempre estivesse passando pelo tubo fracionário. Aqui estamos ligando o fogo baixo e sempre controlando a temperatura para que não passasse de 80 graus. Após 1 hora mais ou menos, começou a pingar algumas gotinhas de álcool. Nós retiramos e colocamos outro recipiente ali. E vamos ver se deu certo. Uau! Bom, agora eu vou explicar um pouquinho o que é o etanol. O etanol é um biocombustível de uma matéria-prima vegetal, produzido por meio de fermentação de amido ou de outros açúcares. De origem vegetal, eles existem 2 tipos básicos de etanol. E o hidratado. Ele é uma substância química que pertence à função orgânica dos álcoois. E ele possui a fórmula química C2H6O ou também C2H5OH. O nome dele comercial é álcool etílico. Ele é um líquido incolor, inflamável e miscível. Por que o etanol ele tem esse nome? Por conta da química orgânica, já que ele tem 2 carbonos que explica o ET, tem ligações simples que explica o AM e o OL, que é OL, que é por conta do álcool.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a densidade, sua massa molecular, o ponto de ebulição e o ponto de fusão. A densidade é de 0,7.893. O seu ponto de ebulição é de 78,24 graus. Sua massa molecular é de 46,068 e o seu ponto de fusão menos 114,14 graus. Bom, eu vou falar sobre a destilação do etanol. Basicamente, a gente vai pegar o etanol misturado com vinho fermentado, vamos colocar em 2 colunas de destilação e logo em seguida vai aquecer e depois vai ocorrer a evaporação dos líquidos e logo em seguida vai acontecer a condensação, que é a transformação em líquido de novo, e vai finalmente separar o etanol do vinho fermentado e vai ter o álcool hidratado, que é o etanol que a gente usa como combustível, que tem um grau alcoólico de 96%. Para entrar um pouco mais no assunto, eu vou falar para vocês aonde o etanol ele é utilizado aqui dentro do Brasil. Bom, o etanol ele ajuda a fabricar produtos de limpeza, bebidas fermentadas como vinho, cerveja e etc. E também ajuda nos combustíveis para automóveis. E ele é classificado como o segundo maior produtor mundial de etanol, com 27,5% do volume global. Isso foi classificado em 2021. Quase que todo de cana-de-açúcar. Mas nas últimas safras, os pesquisadores eles têm observado um importante crescimento da utilização do milho para essa produção de etanol aqui no Brasil. O Brasil também ele é o país mais avançado do ponto de vista tecnológico na produção e no uso de etanol, do etanol como combustível. Ele fica seguido dos Estados Unidos e em menores escalas pela Argentina, pelo Quênia e entre outros países. Essa produção mundial de álcool ela vai se aproximar dos 40 bilhões de litros, dos quais os pesquisadores presumem que até 25 bilhões de litros eles vão ser utilizados para fins energéticos. E aqui no Brasil, vai responder por 15 bilhões de litros desse total. O álcool ele vai ser utilizado em várias misturas com gasolina no Brasil, nos Estados Unidos, no México, na Índia, na Argentina e entre outros países. O uso exclusivo de álcool como combustível, ele está totalmente concentrado aqui no Brasil. E o álcool ele pode ser obtido de diversas formas de biomassa, sendo a cana-de-açúcar, que é a nossa realidade econômica atual. Bom, eu irei falar das vantagens agora do etanol que é extraído da cana-de-açúcar, começando a falar que ela vai ter uma versatilidade e sustentabilidade muito boa, muito alta. O impacto que vai ser causado no meio ambiente vai ser menor. O custo dele vai ser acessível, vai ser mais acessível que, por exemplo, petróleo e gasolina. E os recursos naturais, que é a cana-de-açúcar, vai ser renovável, já que a gente vai conseguir pegar a cana-de-açúcar e vai conseguir plantar ela para depois usá-la novamente. Enquanto o petróleo, a gente tem que esperar muitos anos para conseguir fazer a extração dele. Vai haver uma geração de empregos, porque vai ser necessário pessoas para plantar a cana-de-açúcar, para tirá-la, cortá-la, né, a cana-de-açúcar, e depois pessoas para poder fazer a extração dessa cana-de-açúcar. Ou seja, vai ser muitos empregos que vão ser necessários ali para poder fazer essa extração, para poder fazer o etanol. E por fim, esse etanol que é extraído da cana-de-açúcar vai ter uma solubilidade muito boa na água, ou seja, ele vai ser solúvel com a água. Essas vão ser as vantagens principais, vão ser as vantagens que o etanol que é extraído da cana-de-açúcar vai ter. Bom, meu nome é Giovana e eu vou falar por que o etanol é melhor que a gasolina. O etanol ele é frequentemente considerado uma alternativa melhor à gasolina por várias razões, principalmente relacionadas ao meio ambiente, à eficiência energética. Aqui estão alguns pontos que destacam as vantagens do etanol sobre a gasolina. As emissões de gases. O etanol é um biocombustível que, quando queimado, emite menos gases poluentes em comparação com a gasolina. Renovabilidade. O etanol é produzido a partir de plantas como cana-de-açúcar, o que torna o recurso renovável. Em contraste, a gasolina é derivada do petróleo, o recurso não renovável.
octanagem. O etanol tem uma octanagem mais alta, que significa que pode suportar uma compressão maior no motor sem causar detonação. Energia. Embora o etanol tenha o menor poder calorífico por litro em comparação com a gasolina, o que significa que mais etanol é necessário para produzir a mesma quantidade de energia, ele pode ser mais vantajoso dependendo do preço e da eficiência do veículo com cada tipo de combustível. Impacto ambiental. O uso do etanol pode reduzir a dependência de combustíveis fósseis e contribuir para a diminuição de impacto ambiental e a economia local. A produção de etanol pode impulsionar a economia local, especialmente em países como o Brasil, que é um dos maiores produtores de etanol do mundo.